Eu não sei se você conseguiu entender esse lance aqui de Apocalipse 20, mas se você meditar, você vai ver que o que eu estou falando está correto. Os que morreram na grande tribulação, esses vão ter parte na primeira ressurreição. E se a primeira ressurreição acontece antes da grande tribulação, e os outros mortos não revivem até que se passem os 1000 anos, em qual ressurreição que esses que vão morrer na grande tribulação vão ressuscitar? Aí vai precisar dividir essa ressurreição, que é a primeira, que vão reinar com Cristo, em fases. E isso a palavra de Deus não permite. Apocalipse fala só de 2 ressurreições. Quer ver? Bem-aventurado e santo, verso 6. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, ou seja, se fala a primeira ressurreição e se acrescenta a segunda morte, quer dizer que há a primeira morte e há a segunda. E se há a primeira ressurreição, também há a segunda. Não há a terceira ressurreição, porque também não há a terceira morte. E os que tiverem parte na primeira ressurreição serão felizes, porque vão reinar com Cristo. Os outros só vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos. Não é na terceira ressurreição. Então, Apocalipse fala somente de 2 ressurreições. Mas para o arrebatamento secreto dar certo, precisa de 3. A primeira, dividida em 2 partes. Olha, eles dividem a primeira em 2. A primeira ressurreição eles dividem em 2. E a segunda ressurreição eles falam que é a de 1000 anos. Para eles não falarem que existe 3 ressurreições e não acrescentarem palavras no livro de Apocalipse, eles pegam a primeira e dividem em 2. Mas Apocalipse não fala isso. É a mesma coisa, eles falam da Igreja Católica e fazem a mesma coisa. A Igreja Católica pegou os 10 mandamentos de Deus, eles tiraram aquele que fala que não é para adorar a imagem, aí pegaram outro mandamento, dividiram em 2, e aí você vai ver que continua 10 mandamentos. Só que quando você analisa, o mesmo mandamento está dividido em 2. E um, que não era para adorar a imagem, retiraram. O sábado também não está. E aí você vê, eles falam da Igreja Católica e fazem o mesmo com Apocalipse 20. Divide a primeira ressurreição em 2, só para não dizer que existe 3. Porque se eles falarem que existe 3, eles vão estar acrescentando palavras no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é bem severo. Se você acrescentar palavras no livro, João fala que Deus vai acrescentar as pragas do livro. E se você tirar, Deus vai tirar a sua parte do livro da vida. E eu não estou tirando palavras, pelo menos aqui nessa parte. Eu estou dizendo que existe 2. E estou colocando isso em conexão com 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15 e os demais textos. Agora pessoas estão acrescentando, estão dizendo que a primeira ressurreição é dividida em 2 partes. E aí? Você anota essas coisas para você ensinar para os seus irmãos, se é que você já não sabe. Se você já sabe disso, tomara que Deus possa acrescentar algo aí através desses vídeos para você. Porque o objetivo do vídeo não é mostrar esse grupo está certo e esse grupo está errado. Isso vai aparecer normalmente. Isso vai aparecer, quem está certo e quem está errado. Mas é preparar a igreja para um grande sofrimento que vai vir na terra. Vai vir sofrimento na terra e muitas pessoas vão ficar desiludidas. Cadê o arrebatamento? Cadê a vinda de Jesus? E é nesse tempo que começa a levantar os falsos mestres que Pedro fala. Nos últimos dias haverão falsos mestres. E isso já havia naquele tempo, hein? Os últimos dias começaram naquele tempo. Os últimos dias no ponto de vista daquele que fala, Deus. Um dia para Deus, como 1000 anos. Os últimos dias do ponto de vista daquele que fala. Por isso que já começou há 2000 anos atrás. Quanto mais nesse tempo. Vão se levantar os falsos profetas. Cadê a vinda? Cadê a vinda de Jesus? Desde que os pais dormiram, as coisas continuam a mesma coisa. E aí vão se levantar os falsos mestres, os ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Eu não estou falando isso daí do povo de Deus que
que pregam arrebatamento secreto por falta de entendimento. Não, eu estou falando de pessoas que vão começar a introduzir um monte de doutrinas, heresias de perdições. É claro, pessoas que continuarem nesse erro, ensinando o arrebatamento secreto, depois que se encontra com essa verdade, Deus vai julgar elas. Porque muitas pessoas já estão ensinando sobre um arrebatamento no último dia, no ressoar da última trombeta. E cada vez Deus está dando mais luz, Deus está acrescentando. Por exemplo, eu vou fazer uma série de vídeos aí falando do arrebatamento na última trombeta. Eu já ouvi irmãos falando disso, foi convincente, mas eu fui na palavra de Deus, analisei, vi que realmente era verdade e Deus me acrescentou algo. Deus me acrescentou coisas. Por exemplo, hoje eu consigo falar de onde que Paulo tirou que o arrebatamento da igreja é na última trombeta. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 15 que é no ressoar da última trombeta. E lá em Apocalipse 11, no verso 15 em diante, quando toca a última trombeta, você vai se encontrar com o arrebatamento da igreja. Mas Paulo não tinha Apocalipse. Como ele soube? Foi revelação do Espírito. Isso é uma explicação muito simples. Tem que ter concordância com as palavras dos profetas. E nas palavras dos profetas, você vai ver a última trombeta. Aonde que eu não li isso? Está lá nas palavras dos profetas. Você vai ver a última trombeta relacionada com o encontro do noivo e com a noiva. E Deus manda o povo anunciar isso. É o que Paulo fez. Se você quiser saber sobre esse tema, eu vou deixar o link aí. Você assiste esse vídeo junto com os demais e vai fazendo uma soma. Aí você vai ter um quadro completo. E através desses vídeos, Deus pode te acrescentar mais coisas que eu ainda não enxerguei. É assim que Deus faz. Ele vai dando luz, luz, luz. Cada vez é como um dia. Começa de manhã, né, ainda está escuro. É de manhã primeiro, aquela escuridão vai sumindo. Aí vai vindo mais amanhã, 8 horas da manhã, 10 horas, 11 horas, meio-dia, até que as trevas se dissipam. E aí chega a luz perfeita. Esse pensamento meu está em Provérbios. É assim, Deus não dá a luz tudo de uma vez. Quando você está dormindo e alguém chega e liga a luz de uma vez, isso vai ofuscar você, os seus olhos. E você não vai conseguir enxergar direito as coisas. Mas se alguém vai abrindo a janela devagar, vai colocando luz de pouco a pouco, e você vai abrindo os olhos de pouco a pouco, aí não vai ofuscar os seus olhos e você vai conseguir enxergar perfeitamente quando vier mais luz. Se você abre os olhos de pouco a pouco, vai abrindo a janela e de repente liga a luz ou abre a janela do quarto e entra bastante luz através do sol, aí já não vai ofuscar mais os seus olhos, porque você foi recebendo luz de pouco a pouco. Assim também é com respeito à igreja, ensinando as coisas de Deus para o próprio povo de Deus. Então, você vai assistindo esses vídeos junto com os outros e analisando na palavra. E meditando com os demais textos, porque tem mais textos. Esses textos que eu li, eles vão direto no arrebatamento e na ressurreição. Mas tem outros textos que Jesus fala que um será tomado, o outro deixado, sabe? Textos que, por exemplo, Mateus 24. Mateus 24 vai se encaixar perfeitamente com o arrebatamento depois da grande tribulação, no último dia, quando é a entrada da ira de Deus na terra. E isso vai bater com todos os textos que fala da ressurreição e do arrebatamento. Então, que Deus te abençoe e que Ele possa te trazendo luz de pouco a pouco para você crer na verdade e não ter fé na mentira, no erro. Você possa sair do erro e tirar também os irmãos que estão no erro. Nossa geração, ela pode não sofrer, porque não tem anticristo, não tem nada, mas a geração que vai vir o anticristo, essa, a que crê no arrebatamento secreto, essa vai sofrer bastante, por causa de mensagens erradas, por causa de pessoas que não deram o devido tempo à palavra de Deus, mas preferiram ficar com livros de não sei quem, de não sei o que lá, de não sei quem, falando mais abobrinha do que a palavra de Deus. Coloque os seus olhos na palavra de Deus e esqueça os livros. Livros são acréscimos para pessoas que estão iniciando.
iniciando no Evangelho. Porque a linguagem da Bíblia é difícil, você não conhece os profetas, muitas palavras antigas, circuncisão, sacerdócio, sangue para lá e para cá. Mas depois que você entende isso, você vê que a riqueza e a luz estão nessas coisas, e não nos livros. Livros são bons, desde quando eles não tomam o seu tempo na palavra. Você já viu quantos profetas nós temos na Bíblia? Você já viu quantas páginas você tem na Bíblia para ler e para estudar? As riquezas de Cristo estão nessas páginas, não nas outras. Quantos profetas nós temos para ler? E o Novo Testamento? E Apocalipse? Fora isso, nós temos que fazer pesquisa em outras traduções, porque nós não temos uma só tradução. É muito tempo. É muito tempo que você gastaria para estudar devidamente a Bíblia do jeito que ela merece. E como você vai ler bastante livros e estudar a Bíblia do jeito que ela merece? Pedro fala que as palavras dos profetas é luz que ilumina o nosso coração tenebroso. Pedro não falou que os livros de outras pessoas são luz. Pode ser até bom, mas você não pode dividir, né, no sentido de que se você fosse comparar o tempo que você lê a palavra e lê livros, ficar por igual, e nem poderia estar perto, sabe? Eu leio mais a palavra, mas os livros estão quase chegando no tempo da palavra. Tem que estar bem longe mesmo, se não tiver livro nenhum na tua vida. Só com a palavra de Deus você recebe as riquezas insondáveis de Cristo. Só com a palavra de Deus, com as palavras dos profetas. Quer buscar alguma coisa na história? Isso é bom. Mas ficar em livros, isso não é nada bom. E por que eu estou falando disso? Porque tem pessoas que dão mais créditos para livros do que para a própria palavra de Deus. Então coloque os seus olhos na lei, nos salmos e nos profetas. Você vai encontrar a verdade sobre todos esses assuntos. Amém? Deus te abençoe.